Olá, investidor, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Mini e Índice. Nessa aula, a gente vai entender o que são os contratos futuros, para que eles foram criados e qual que é o seu objetivo. Então, seja muito bem-vindo aí à nossa primeira aula, o que são os contratos futuros. Bom, os contratos futuros, eles nada mais são do que contratos de acordo, né? Um acordo de compra e venda de um determinado ativo financeiro para uma data futura. Ou seja, investidores no mercado financeiro, eles negociam o preço em uma data futura. Eles fazem acordos de comprar ou vender um determinado ativo financeiro em uma data futura. Pô, Danilo, legal, interessante. Entretanto, eu continuo com algumas dúvidas. Vamos lá entender como que isso é na prática. Vamos lá imaginar um empresário, tá? Imagina um empresário em que ele tem uma dívida em dólares, né? Ele foi lá e comprou um determinado produto hoje, né? Entretanto, essa dívida vencerá, vamos supor que hoje seja o mês de julho, tá? O mês atual que ele adquiriu essa dívida é em julho. E vamos supor que a dívida dele vai vencer somente em dezembro. E pense, ele tem dívidas em dólares. Então ele precisa proteger e fazer o seu balanceamento de caixa para esse determinado vencimento. Então, vamos supor que o dólar esteja sendo cotado a R$ 3,10. Se eventualmente o dólar sair de R$ 3,10 e ir para R$ 4,00, a dívida daquele determinado empresário vai aumentar, porque a cotação ela aumentou. Então, o que o produtor não, o que o empresário ele poderá fazer? Então, ele tem uma dívida nesse mês, um exemplo, no mês de julho, e a dívida só vai vencer em dezembro. E ele quer fixar, olha, eu quero pagar essa dívida 3,10 ou eu vou fixar que eu vou pagar 3,20. Então, independente de onde o dólar ele seja cotado, qual seja a cotação daquela moeda naquela data futura, ele se programou, a empresa trabalha com seu fluxo de caixa para pagar em dezembro R$ 3,10 naquela determinada dívida em dólares. Então, do que eu estiver devendo, eu vou pagar R$ 3,10 de dólares, tá? Então, se o dólar for para R$ 4,00, ele vai ter, entre aspas, aí um ganho, porque ele vai estar pagando R$ 3,10. O dólar pode ir para R$ 5,00, ele vai pagar R$ 3,10, porque foi um ativo financeiro, nesse caso, o dólar, um acordo que ele fez de comprar ou de vender o dólar para alguns meses futuro. Legal, Danilo, clareou a minha cabeça. Olha que bacana, um outro exemplo aí de contrato futuro. Então nós temos aí, vamos pensar no setor agrícola, né? Vamos pensar aí no plantio do milho. Então vamos supor que o produtor ele está plantando o milho em agosto, tá? E ele só vai colher esse milho lá em janeiro. Legal, bacana. Entretanto, ele está plantando o milho hoje e ele já pode negociar o preço do milho para janeiro. Então ele poderá chegar para quem vai comprar aquele milho e já fixar, olha, eu quero vender o meu milho em janeiro a R$ 26,00 a saca do milho. Legal. Se a saca estiver acima, ele vai deixar de ganhar. Se eventualmente a saca estiver abaixo, ele vai ganhar. Mas para ele não está preocupado na cotação se ele vai subir ou se ele vai cair. Ele está se planejando para travar um preço em uma determinada data futura. Tanto o empresário que tem uma dívida em dólar, quanto um produtor que vai plantar o milho, vai colher daqui um tempo, para ele se planejar e ter um fluxo de caixa para ele poder trabalhar, ele vai fazer um acordo para comprar ou para vender aquele ativo financeiro em uma data futura. Então isso é um contrato futuro. Vamos imaginar agora um outro exemplo de contrato futuro. Vamos imaginar que você tem uma carteira de investimentos, você tem aí uma carteira de ações e você não tem a expectativa, você não sabe qual é a expectativa do mercado, se aquelas ações elas irão subir ou se elas irão cair. Entretanto, você tem uma cotação hoje daquelas suas ações. Você pode trabalhar aí com algum mecanismo de proteção em que, vamos supor, olha, hoje eu tenho uma carteira no mês de abril, eu tenho uma expectativa em que minha carteira esteja a determinado patamar, um exemplo, a cotação do índice Bovespa esteja em 72 mil pontos em dezembro.
Legal, então eu estou parametrizando quais são as minhas expectativas e poderei comprar ou poderei vender um contrato para poder equalizar a minha carteira. O do índice é um pouquinho mais complexo, que eu vou explicar na última aula como que funciona o hedge. Bom, então de uma certa maneira, o contrato futuro, ele nada mais é do que um acordo de compra ou de venda entre investidores de um determinado produto para uma data futura. Neste caso, nós aprendemos que você poderá fazer acordos de comprar ou vender dólar para uma data futura, quando você vai plantar um determinado ativo, nesse caso o milho que eu expliquei para você, e vai colher daqui a alguns meses, você poderá se planejar e também travar o preço em uma data futura. Então isso é um contrato futuro que é negociado na Bolsa de Valores. Existem diversos contratos, existem diversos ativos financeiros que são atrelados a contratos futuros. Nesse curso eu entrarei especificamente no contrato de índice futuro, ok? Muito obrigado pela sua companhia nessa próxima aula, um excelente curso e nos vemos aí na nossa segunda aula. Até mais!